Olá amigos, na aula de hoje a gente vai falar sobre pressão hidrostática. Pressão devida a uma coluna de líquido sobre um determinado ponto. Esse é o chamado teorema de Stevens. Não tô lembrado não. Não tá lembrado não. Não, nunca nem vi. Olha só, a gente vai calcular a pressão no fundo de um recipiente, pressão em uma determinada profundidade. Só lembrando você que quanto mais eu afundo na água, maior é a pressão sobre o meu corpo. E hoje nessa aula você vai aprender sobre pressão hidrostática. Vai aprender a calcular também que o ar exerce uma pressão sobre nós. Essa pressão é chamada de pressão atmosférica. Ela vale 1 atm, 1 atmosfera. Essa pressão também é dada em Pascal. 1 atm é a mesma coisa que 100.000 pascals. Ou seja, 10 elevado a 5 Newton por metro quadrado. Então você vai ficar ligadinho que você vai aprender aqui que a pressão atmosférica, quando junta com a pressão hidrostática, a gente tem a pressão total em um líquido. E essa pressão é o famoso teorema de Stevens. A gente vai aprender também nessa aula o que são vasos comunicantes. Certo? Então fique ligadinho nessa aula de hoje. Pois bem, gente, a pressão hidrostática, que é o famoso teorema de Stevens, trata da pressão devida a uma coluna de líquido sobre um determinado ponto. Eu vou colocar aqui um ponto P bem no fundo do recipiente. Beleza. Da aula de pressão, a gente encontrou que pressão é igual à força exercida sobre determinada área. Olha só, gente, a pressão exercida nesse ponto é a própria pressão devida ao peso da água. Ah, beleza. Então, pressão seria a força, no caso é o peso. Eu vou multiplicar massa por gravidade. Tudo isso dividido por uma área de contato, que no caso seria a área da base desse cilindro, que é o meu recipiente. Vamos lá. Pressão, no caso aqui, a massa, eu posso substituir, gente, relacionando a densidade com o volume. Então, dV vezes a gravidade, tudo isso dividido pela área. Ah, beleza. Gente, mas a gente sabe que o volume de um cilindro, ou um volume de um paralelepípedo, o volume de um sólido, nesse caso, aqui a gente tem um cilindro, seria a área da base vezes a altura. Então, a pressão vai ser D, a área da base vezes a altura, tudo isso multiplicado pela gravidade. E divide todo mundo por A. Percebe que eu tenho a área em cima e a área embaixo. Eu posso cancelar, cortar a área, aí vai me restar o seguinte, ó. A pressão hidrostática dada por essa coluna de líquido vai ser DHG ou então DGH, viu, gente? Pode ficar dessa forma aqui, ó. Então, essa aqui é a pressão hidrostática em um líquido. Só que é o seguinte, gente, também teremos aí uma análise interessante, ó. Além dessa pressão que o líquido exerce nesse ponto P, existe uma famosa chamada pressão atmosférica, que também vai o quê? Ser atuante aqui na parte superior do fluido, certo? Vai atuar na parte superior do fluido. Então, se eu quiser calcular a pressão total em um fluido, eu vou ter que somar a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, que eu chamei de DGH. E lembre, gente, a pressão atmosférica ao nível do mar, ela é igual a 1 atm, ou é a mesma coisa que 10 elevado a quinta Newton por metro quadrado, que eu vou chamar de Pascal. Então vamos continuar, gente, fazendo agora um exemplo de pressão hidrostática. Olha, gente, vamos para um exemplo aqui sobre pressão hidrostática. Eu quero saber qual a pressão total, olha só, a pressão total no fundo de uma piscina de 2 metros de profundidade. Muito simples uma questão dessa, gente. Olha só, tu vai calcular assim, pressão total vai ser igual a pressão atmosférica mais DGH, onde H, gente, é a profundidade da piscina, viu? Onde H é a profundidade da piscina. Então, pressão total vai ser igual a pressão atmosférica
Não, no problema não foi fornecido, mas a gente já forneceu no vídeo anterior. É 10 elevado a 5 Pascal, ou seja, 10 elevado a 5 Newton por metro quadrado. Mais a densidade da água, que é 10 a 3, que é 1000 kg por metro cúbico, multiplicado pela aceleração gravitacional 10, tudo isso multiplicado pela altura da coluna de líquido, ou seja, pela profundidade, que é 2. 10 a 5, gente, é a mesma coisa que 100 mil. 2 vezes 10, olha só, eu vou fazer o seguinte, ó, pressão total vai ser igual a 10 a quinta, mais 2 vezes 10 a quarta, certo? Aí, gente, muito cuidado aqui com essa soma, certo? Eu não posso... muitos alunos confundem isso aqui com multiplicação de potência de mesma base. Não é assim, ó. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, ó, pressão total. Vou repetir o 10 elevado a 5, somando agora com 0,2 vezes 10 a 5. Eu tenho que deixar com que os mesmos expoentes, os expoentes aqui em cima sejam iguais. Eu tenho que fazer com que esses expoentes daqui da potência de base 10 sejam iguais para assim efetuar a soma. Então ficaria assim, a pressão total seria igual a 1 10 a quinta mais 0,2 10 a quinta, vai ficar 1,2 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal, certo, gente? Beleza, então essa é a resolução do problema de número 1, exemplo de número 1. Pois bem, gente, então, a 2 metros de profundidade, a pressão total sobre qualquer ser humano, qualquer pessoa, qualquer ponto que esteja naquela profundidade é 1,2 vezes 10 a quinta Pascal. Ou seja, eu posso também substituir aqui e chamar de 1,2 ATM, porque 1 ATM é 10 a quinta Pascal, certo? Então, continua aí. Vamos para o exemplo de número 2. Esse exemplo aqui é o número 2 de pressão hidrostática, ou princípio, teorema de Stevens, certo? Então eu quero saber aí, ó, no problema, qual a pressão hidrostática sobre um mergulhador nadando a 6 metros de profundidade. Gente, olha só, uma questão muito simples. Eu quero saber apenas, muito cuidado com isso aqui, ó. Eu quero saber apenas a pressão devido à coluna de líquido, ou seja, a pressão hidrostática. Nessa questão aqui, eu não vou somar com a pressão atmosférica. Então vamos lá, como é que a gente resolve um problema desse? Pressão hidrostática é igual a densidade do líquido, gravidade e profundidade, ou altura da coluna de líquido. Então a pressão hidrostática aqui nesse problema vai ser a densidade, lembra, gente, a gente fez um exercício anterior que a densidade da água ela vai ser 10 a 3 kg por metro cúbico, certo? Não esqueça da unidade de medida. A gravidade é 10 metros por segundo quadrado e a profundidade 6 metros. Não esqueça, todas as unidades aqui estão no sistema internacional. Então a pressão hidrostática nesse problema vai ser 6 vezes 10 elevado a 4 pascals, certo? Então uma questão muito fácil, tá bom, gente? Pressão vai ser, olha só, aqui eu conservo a base, lembre, gente, é produto de potência com mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então vai ficar 10 a 3 vezes 10 a 1, 10 a 4. 6 vezes 10 elevado a 4. Se eu fosse, gente, transformar isso aqui para ATM, lembre, pressão hidrostática eu poderia fazer o seguinte, ó, eu vou voltar a vírgula uma casa para a esquerda e aumentar um ao expoente. Então ficaria assim, 0,6 vezes 10 a quinta Pascal. E você deve lembrar, 1 ATM é igual a 10 a quinta Pascal. Portanto, se você sabe dessa relação, você transforma aqui, ó, pressão hidrostática vai ser igual a 0,6 ATM. Então, uma questão também muito fácil. Outra coisa, gente, se ele quisesse pedir a pressão total nesse problema em ATM, era só você somar o ATM da pressão atmosférica, ou seja, a pressão atmosférica é 1 ATM, mais 0,6 do líquido. Então ficaria assim, a pressão total, se no problema pedisse, ficaria assim, a pressão total vai ser igual a 1,6 ATM, certo? ATMs.
Então a pressão total 1,6 atm. Se ele pedisse em Pascal, novamente, vamos retornar para Pascal, ficaria assim, ó, pressão total ficaria igual a 1,6 vezes 10 elevado a 5 pascals, ou newton por metro quadrado. Valeu, gente, um abraço, até a próxima.